Sabe aquela sensação antiga de quando você era criança e olhava para o escuro, não via nada, mas sabia que algo estava ali? Ou quando você corria para apagar as luzes e sentia que tinha algo atrás de você? A sensação é a da existência de um mal poderoso, invencível e que te conhece completamente e pode te pegar a qualquer momento, não? Nessas horas, quando a gente é criança, só o acolhimento dos pais ou de uma figura que atue como os pais pode desfazer essa sensação. Mas e quando não há essa figura? Quando a solidão, a escuridão e o mal são completos e sem fim? Foi assim, na verdade, pior que dessa maneira, na verdade, que eu me senti quando assisti a Esquina Marink. E vou falar brevemente desse filme para vocês aqui. Por isso, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Galera, vocês se lembram daquela coletânea de contos creepypastas Sete Além que eu promovi aqui no canal? Muita gente apoiou, torceu, se inscreveu, enviou conto e agora eu tenho orgulho de dizer para vocês que realmente saiu. Demorou porque a gente teve aquele período mundial complicado, mas agora o livro já está disponível online em formato e-book e em breve em formato físico também. São 24 contos, na verdade 23 contos e uma revelação. Sim, porque o meu conto pessoal lá no livro pode ser considerado uma revelação secreta sobre Sete Além. Além de mim, 23 outros autores escolhidos a dedo, só gente fera mesmo. São 218 páginas, 24 contos por menos de R$ 9,00 na Amazon. Que livro que tem esse preço? Ainda mais um livro sobre o nosso assunto secreto preferido. Nenhum, né? O que você está esperando? Clica no link na descrição desse vídeo ou captura esse QR Code que aparece na tela para você comprar pelo meu link, porque aí você também ajuda o canal, tá bom? E mais, se você comprar por esse link e deixar uma avaliação lá na Amazon e me mandar o print, eu vou agradecer você aqui no vídeo, no canal de verdade. Vai lá, clica, baixa o livro e me diz qual conto ou relato você gostou mais. Tô esperando. Eu não costumo fazer review ou análise de filmes nesse canal. Era algo que eu gostava muito de fazer quando eu, junto com o meu irmão, fundamos o site Boca do Inferno, o maior portal sobre filmes de horror da América Latina. Mas isso foi há muito tempo, quando a internet era só mato. Foi no século passado. Ainda assim, fazia um tempo que eu não analisava nenhum filme. Nessa madrugada, eu assisti a um filme chamado Esquina Marink. Uma produção de terror experimental e independente que eu vi do jeito que tem que ser visto, sozinho, no escuro, em total imersão e atenção. E eu posso dizer que a experiência foi assustadora. E se você curte Sete Além, universos paralelos, backrooms, OVNIs, alienígenas, viagens no tempo, dimensões paralelas, SCP e assuntos que não querem que você saiba, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal e também no canal do Detetive Astral. Ative as notificações, deixe seu like e comente nesse vídeo que vai ajudar demais o nosso canal. Aproveite e me segue nas redes sociais, todas, @oficial7além e @Luciano Milici. Tem um relato? Manda no luciano@setealém.com.br. Na descrição você encontra o meu telefone. Me manda uma mensagem, entra nos grupos, vai ser muito bom falar com você. Se puder, se torna membro ou pelo menos veja os links importantes que eu deixei para você aqui na descrição. Vamos agora falar desse filme que está, aos poucos, sendo comparado à Bruxa de Blair. Há muitos anos eu não sinto medo. E quando eu digo medo, digo no geral de filmes ou coisas reais. Me assustar, eu até me assusto raríssimas vezes com jump scares ou barulhos altos e repentinos na rua ou em casa, mas em filmes eu confesso que o medo passa longe há muito tempo. Quando eu vi esse filme, nessas condições que eu falei de imersão total, eu senti novamente esse desconforto que pode sim ser considerado medo. In this house. A sinopse do filme é mais ou menos essa. Duas crianças despertam de madrugada, descobrem que seu pai não está em casa
e que as portas e janelas desapareceram. A partir daí, sons e movimentos comprovam que há algo a mais na casa. Ou será que é a própria casa? Ou será que são eles mesmos? A história se passa em 1995. O menino Kevin, interpretado pelo ator Lucas Poole, e a menina Kaylee, interpretada pela atriz Dali Rose Tetro, estão em casa. Eles não sabem onde estão seus pais. Comem seu cereal e brincam com seus brinquedos, principalmente Lego. Com o passar do tempo, coisas estranhas vão acontecendo, tudo de maneira muito picada, segmentada e lenta, com pouca continuidade. Não há um grande ponto de virada ou plot twist que faça você falar: ah, tudo ia bem até que isso aconteceu. O filme é todo já imerso no mal do começo ao fim, principalmente no fim. O diretor do filme é Kyle Edward Ball, aparentemente um estreante. Antes de Skinamarink, realizou apenas curtas, sendo um deles uma obra chamada Hack, de 2020, cuja sinopse lembra muito Skinamarink. O próprio diretor criou o roteiro de Skinamarink. Há apenas 4 atores creditados no filme: o pai, a mãe e as crianças Kevin e Kaylee. Filmado em câmera analógica com capacidade de captação de qualidade mesmo em condições de pouquíssima luz e enriquecido por um rigoroso processo de pós-produção, Skinamarink dá, às vezes, a falsa impressão de que estamos vendo só uma sequência de fotos que se intercalam na tela, fotos que trazem mal-estar e muita estranheza. O filme foi feito em um formato de tela estranho, pouco usual, e mantém o tempo todo a imagem granulada para que você, espectador, sinta que algo está errado. Foram aplicados efeitos de tela que dão a impressão de estarmos vendo filmes antigos de película ou VHS. Inclusive, essa sensação de algo antigo, velho e esquecido permeia todo o filme e traz para o espectador a experiência de passado. Um passado sem esperança. Há poucos movimentos de câmera, muitos cortes e muitas imagens paradas. Os enquadramentos são propositalmente irregulares, mostrando quinas de teto, planos cortados e incompletos. Assim, nossa cabeça trabalha o resto da cena. Tudo é muito escuro, a luz é propositalmente inconsistente, ou é fraca, deixando penumbra, ou é muito forte no meio das trevas para causar incômodo visual. A iluminação pode vir de uma TV antiga, da lanterna do menino ou de pequenos abajures. As cenas no escuro que você não sabe se viu algo mesmo ou apenas imaginou, ou talvez foi apenas a sua retina se acomodando à ausência de luz. Eu mesmo confesso que eu vi coisas no escuro que podem ser da minha imaginação ou talvez foram efetivamente colocadas pelo diretor no filme. Não tenho certeza, isso que é interessante. A imaginação trabalha como co-criadora nesse filme. E eu afirmo para vocês, não tem nada mais aterrorizante do que a sua própria imaginação. O próprio diretor afirma que esse é um filme de terror pessoal. Pessoal para quem assiste e interpreta e pessoal para ele que realizou. Ele afirma que Skinamarink não é um filme que apenas homenageia as produções dos anos 70, mas sim que copia mesmo. Às vezes você vai sentir que a câmera está em primeira pessoa, na visão da criança. Às vezes em primeira pessoa, mas na visão de outra coisa. E às vezes na visão de ninguém. Não é um filme para todos porque você não segue um protagonista ou uma linha narrativa expositiva. Há quase ou nenhuma explicação, apenas uma sequência de sensações. In this house. Às vezes, do nada, Skinamarink apresenta legendas em algumas falas, especialmente em diálogos que parecem se desenrolar em um idioma inexistente. Às vezes, alguma fala parece um grunhido, um sussurro,
um murmúrio. O áudio e a trilha sonora muitas vezes se dão apenas pelo som da TV e daqueles malditos desenhos animados assustadores que passam na TV. Você também acaba ouvindo muitos sons bizarros, sussurros e ecos no ambiente. Note que é na escassez, na escuridão e na claustrofobia que o filme cria a atmosfera. São só 4 personagens, ângulos oblíquos, cenas gravadas com os personagens de costas ou com a câmera na parte de trás da cabeça deles e um pouco à distância, pedaços de braços e pernas, pedaços de objetos, movimentos parciais que não ficam claros se são causados por personagens ou são movimentos fantasmagóricos, espontâneos. Inclusive, são essas poucas imagens por trás da cabeça que me trazem a teoria de que esse filme independente tem um pouco de inspiração nos videogames. O trailer transmite muito o clima de game independente de horror que, segundo dizem, é a melhor e mais poderosa mídia para se vivenciar a real sensação de terror. Um videogame é imersivo. Você está lá fazendo as ações, assim como Skinamarink. Esse filme foi feito no Canadá, mais precisamente em Edmonton, capital da província de Alberta. A casa em que se passa o filme é exatamente onde o diretor cresceu. É uma verdadeira casa de horrores, cheia daqueles brinquedos que o próprio diretor gostava na sua infância. Dá até para ver que os brinquedos vão de fofo a assustadores em um segundo. Você vai ver coisas como Lego, como bonecas e como aquele telefone da Fisher Price com olhinhos, sabe? Coisas que aparentemente você não consideraria assustador. Claro, você não vai ver nesse filme o macaco batendo os pratos, e eu agradeço e dou graças a Deus por isso. No filme não há jumpscares, grandes sustos desnecessários, gritarias ou estrondos. Não espere esse tipo de terror. O objetivo é o mal-estar, o bizarro, o terror que você sentia na sua infância e que foi coberto pela racionalidade da vida adulta. Skinamarink perturba. Não é um filme para todos porque você não segue um protagonista ou uma linha narrativa expositiva, como eu já falei. Há quase ou nenhuma explicação, apenas sensações. A origem do nome Skinamarink vem do termo Skidamarink ou Skinamarink, que é uma canção infantil muito conhecida no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Originalmente a música se chamava Skidimarink Adinkabump. Foi escrita em 1910 para uma peça na Broadway chamada O Eco. A música acabou popularizada no Canadá ao ser interpretada por 3 crianças, Sharon, Lois e Bram, nas décadas de 80 e 90. A canção está na memória afetiva de milhares de canadenses. Podemos dizer que é a hilarie deles. A inspiração do diretor para o filme veio de relatos que ele coletou para o seu canal. Ele mantém um canal chamado Bite-Sized Nightmares, onde recria pesadelos enviados por pessoas. Ele notou que os pesadelos mais comuns e aterrorizantes são aqueles referentes à infância da pessoa. Algo como: eu estou na minha casa, meus pais sumiram e há um monstro. O diretor queria que as pessoas sentissem, fossem atrás de sensações e não entendessem, ou seja, não fossem atrás de entendimento. Porque isso é o que acontece em 99% de filmes que nós assistimos por aí. Até agora, no Rotten Tomatoes, esse filme está com 100% de aprovação, mas é um filme novo, independente, com baixa distribuição, ou seja, poucos votos por enquanto. Com certeza esse cenário vai mudar e é possível que haja grande rejeição. Ao assistir Skinamarink, você pode se lembrar de filmes como Poço, ou as produções aqui mesmo do YouTube como The Mandela Catalog ou Local 58 ou Local 58, produções que imitam filmes dos anos 70 ou produções antigas de TV.
é um filme de 1 hora e 40 minutos, aclamado no Fantasia International Film Festival em Montreal, no Canadá. Há uma grande relação, para quem assiste, entre Skinamarink e um livro chamado House of Leaves, que numa tradução seria A Casa das Folhas, de Mark Z. Danielewski, lançado em 2000, que envolve descrições metafísicas, uma casa infinita e corredores obscuros. Eu, particularmente, não li o livro ainda, mas pretendo, viu? O diretor também afirmou que muita gente já apontou a similaridade entre as obras e que ele próprio está interessado em ler esse livro algum dia. Algumas cenas sombrias e paradas de Skinamarink fazem você se questionar se algo mudou ou está mudando naquela imagem. Você não sabe se viu realmente algo mudando ou se foi apenas a acomodação dos seus olhos. Eu mesmo vi no escuro muita coisa mudando que pode ser só fruto da minha imaginação. Eu não tenho certeza e por isso eu estou repetindo isso, porque é algo que realmente incomoda e assusta. É impossível não lembrar das nossas aventuras nas backrooms por conta do filme mostrar o aprisionamento em um ambiente assustador e sobrenatural. Também não dá para não lembrar de Sete Além e os relatos aqui do canal. Toda a atmosfera desse filme é muito Sete Além. In this house. Você vai sentir o tempo todo que há nele um terror primal ligado ao desconhecido, um medo alarmante à espreita no próximo corredor, como o labirinto infernal das backrooms. O filme em si é longo e pode até se tornar cansativo se você não se entregar. Por isso eu repito, não há linearidade ou um fio condutor na história, são sensações. É necessário que você se aproxime do filme e não espere que ele venha até você. Sua imaginação fará o resto. Não é um filme para todos os públicos, definitivamente. In this house. Há muitas homenagens a filmes dos anos 70 e até anteriores durante todo o tempo. No começo, por exemplo, há um plano da sala de estar vazia que foi completamente inspirado no filme de terror canadense Black Christmas. E próximo ao final tem uma cena assustadora de um corredor que é inspirada na última cena do filme soviético Soliaris. Na maioria das cenas, as personagens aparecem só como silhuetas ou partes do corpo. As maiores interações são por vozes, principalmente uma voz gutural e assustadora que ecoa pela casa. Por isso, não dá para julgar as atuações. O filme não procura se explicar como metáforas ou simbologias, mas como toda obra, é possível sim que eu e você façamos esse exercício. Então, nós podemos deduzir muita coisa por meio das imagens que se repetem, como o Lego, montado ou desmontado, que é recorrente, como as portas e outros itens que surgem e desaparecem, como a TV que mostra sempre os mesmos desenhos animados, e esses desenhos exibem sempre cenas ou situações que refletem em parte o que nós estamos vendo na casa. O som é algo realmente essencial em Skinamarink. Todo o tempo temos um chiado intercalado com silêncio, sons ambientes e às vezes efeitos sonoros inseridos que lembram filmes antigos, principalmente quando as coisas aparecem ou desaparecem. Uma casa que tem porão e sótão e que as crianças, ou a criança, é convidada por uma voz horrível constantemente a uma visitinha a esses lugares. E aí, a criança vai? Ela deve ir? Será que o convite é real? Quem fez esse convite? Que voz é aquela? Uma voz amorosa ou cheia de ódio? Skinamarink traz a sensação de retorno aos sentimentos infantis, o abandono, a confusão de não saber o que está acontecendo e quem está à nossa volta. O fato de as coisas sumirem e mudarem na casa é quase como o que ocorre normalmente com qualquer um de nós na infância.
O mundo ao nosso redor se transforma e é alterado, mas nós nunca sabemos o motivo e nem o quanto será mudado. E é bem isso que acontece com as crianças na casa. O significado de não haver portas ou janelas para sair pode representar a prisão ou a ausência de liberdade de uma criança que, ainda que bem cuidada, tem sempre sua liberdade vigiada ou limitada. Óbvio, do contrário, a criança poderia se ferir. O Lego pode sim representar o mundo infantil, colorido e adaptável, mas também pode representar todo aquele mal em que aquela criança está imersa. A casa pode ser um grande jogo de Lego, com peças encaixáveis e alteradas de acordo com o desejo de um grande e maligno jogador. Será que tudo não é um enorme Lego e por isso portas, janelas e até vasos sanitários são alterados de lugar? O som da TV constantemente abafado e incompreensível, que vai e volta, parece trazer notícias do mundo exterior, mas também parece ser apenas a repetição de uma transmissão antiga de um mundo já morto. Podemos fazer um paralelo com abuso e manipulação infantis. Sim, é possível construir esse elo quando vemos Kevin completamente perdido, seguindo ordens, dormindo e acordando quando lhe mandam, indo aonde lhe mandam ir, impedido de sair, e também quando a voz diz o que ocorreu com a Kaylee, que também deixa forte impressão de punição e abuso. A questão do abuso fica clara quando a criança vai para um porão assustador ou para um sótão, faz o que mandam, está presa sem portas ou janelas, está sendo cuidada e é convidada para brincar. Sem dúvida, há muito de abuso nisso tudo. E mais, a Kaylee, ela é privada da visão e da fala porque viu e falou demais. Típico de abusador. O Lego, como um mundo moldável, que é o que a casa deles acabou se tornando, também mostra que tudo aquilo é um cenário montado para aprisioná-los e entretê-los. A vida deles é uma eterna noite em uma casa onde quem cuida deles é alguém ruim que não é reconhecido como pai e nem mãe. Mas o que será aquela casa? É o inferno? É uma nave espacial? Backrooms? Sete Além? Universo paralelo? Onde o menino está? E a polícia, por que não chega logo? Há desespero pela falta de informação, mas também há desespero quando uma nova informação é revelada. Dá para fazer um grande paralelo sobre o divórcio e como isso afeta as crianças. Em alguns pontos, a solidão, os pais ausentes e a criança se sentindo perdida deixam isso claro, além de falas como "Papai e eu amamos muito vocês", que é uma frase dita no filme que também traz essa possível leitura. As trevas são ampliadas pelo nosso temor infantil. Aquilo que não vemos se torna maior, pior e mais perigoso. Não há uma história normal, não há personagens para se apegar, tudo é propositalmente repetitivo, bizarro e maligno. Você não sabe se está dormindo ou está acordado. O espectador se torna um sonâmbulo no inferno. As crianças morreram? Elas estão presas em um loop infernal de repetição onde um ser demoníaco as está torturando? Onde estão os pais? Havia realmente pais? Por que Kaylee foi privada da visão e da fala? E a ligação para a polícia? Muita coisa passará pela sua cabeça e tudo é válido. Não cabe aqui dar uma resposta porque ela vai depender da última peça desse Lego, que é a sua vivência e a sua imaginação. O fato de ser um filme indie, ou seja, independente e experimental, já ganha pontos. Não é um filme pretensioso ou que busca ser o que não é. Tem um clima que mistura a Bruxa de Blair com O Chamado. Skinamarink não será de maneira alguma apreciado por todos. Não é um filme apelativo que assusta por assustar. É um filme que faz você ir até ele e não o contrário. Há sim alguns diálogos que expõem demais, com frases assustadoras, mas que não tiram o tom do filme. Não é um slasher topzera, nem um filme com jornada do herói definida. Não é um filme de ação, é um filme de reação. Cria medos, depois pavor e em seguida histeria. Mas muita gente após assistir vai começar a questionar
a própria realidade. Todo filme precisa de um propósito, e esse filme nasceu de uma sensação. Eu espero muito que surjam outros filmes assim, que explorem o medo como sensação e não somente como resultado da história. Não é um filme comercial, é experimental e, para mim, muito satisfatório. E essa foi a minha breve análise sobre Skinamarink. O que você achou? Já assistiu ao filme? Quais as suas teorias e mais? Quer que de vez em quando eu traga aqui algumas impressões sobre filmes? Comenta aqui embaixo e já deixa seu like, que vai ajudar muito aqui esse canal, que também é o seu canal. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.